Amigos, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Caímos em Itália. Eu quase vou dizer que eu sei que, atenção, não estou aqui a falar de um sentido de estar contente com a derrota, como é óbvio, mas caímos com estrondo. Isto em que sentido? Rui Borges trabalhou muito bem a equipa para esta partida. O Rui Borges identificou muito o que eram os pontos fortes desta equipa do Nápoles e aquelas mais-valias que o Nápoles podia trazer para cima da mesa e soube, em muitos momentos do jogo, anulá-las. Daí eu muitas vezes ter falado que o Sporting anulou muito bem o Nápoles, ou anulou por completo o Nápoles, porque o Nápoles tem no seu jogo anterior uma das suas maiores forças, mas claro, há alguns calhaus com olhos, e desculpem a sinceridade, que acham que uma transição ofensiva que acaba a ir pelo corredor central é não anular o que é um jogo coletivo de organização ofensiva de uma equipa pelo corredor central. Mas ainda há malta aos dias de hoje que acha que entende de futebol. Eu felizmente, ahm, eu felizmente dou a minha opinião e fico aberto às opiniões dos outros. Os outros transformam opiniões em factos. Continuando, o Sport fez aqui alguma rotação. Jogou Rui Silva, jogou Quaresma, que em termos de duelos físicos é o central que mais se iguala, seja duelos físicos na marcação, seja em impedir a ação de um jogador, seja mesmo duelos físicos pelo chão, que mais se iguala ou mais se aproxima de, quero dizer, de Diomande. Fresneda foi para o corredor direito, Maxi para o corredor esquerdo, João Simões, Morten, Trincão, Kenda e Geni. Falando aqui um bocadinho, antes de irmos ao 11 do Bayern, falando aqui um bocadinho desta rotação, há uma coisa que me irrita um bocadinho nos sportinguistas, que é, exigem que o Borges rode a equipa para ter a equipa sempre fresca nos jogos mais importantes. No fim de semana, por exemplo, vem um jogo muito importante, quer o do Sporting, quer o jogo que depois vai acontecer, que o Sporting pode tirar algum tipo de proveito. Mas depois Rui Borges roda e cai o Carme atrinado porque está a rodar na Liga dos Campeões e tínhamos que ir na máxima força e arrebentar com este Nápoles desde os 5 minutos e dar-lhes uma tarefa, como se o Nápoles não tivesse valor, como se o Nápoles não fosse campeão italiano, como se o Nápoles fosse uma cambada de aleijados que anda para aqui no futebol. Certo é que esta rotação do Sporting poderia muito bem ter vencido em terras italianas. É daqueles jogos, é quase como aqueles, é jogar Sporting. Estiveste perto de ganhar e acabas a perder. E foi muito por causa dos pormenores. Mas João Simões, toda a gente diz, o João Simões vai entrar num jogo destes, Ligas Campeões, como é que é possível? Está aí a resposta do miúdo. Se lhe reconhecem qualidade, ele vai responder isso dentro de campo. Ficou demonstrado. E o Quaresma num jogo destes, é um facto, o Quaresma tem um erro individual no golo do Nápoles, no primeiro golo, mas de resto fez uma exibição muito positiva. O Quaresma não pode jogar neste jogo, o horror. Está aí a vossa resposta. Pote, que é um dos mais experientes, um dos mais cravadores do Sport, acabou por ter uma grande perdida, aliás, que podia ter dado 2-1 ao Sporting na altura. Fresneda, que apesar de ofensivamente não ter sido, também não subiu assim tanto quanto isso no corredor, mas defensivamente teve muito bem a lidar com os aparecimentos da zona do McTominay, do Oslund, do Miguel Guiterres, ou lá como é que o gajo chama, ou Guiterres, ou lá como é que o rapaz chama o lateral esquerdo, de alguma movimentação mais lateral do Anguissa e por aí fora. Portanto, não foi pela rotação que o Sporting não venceu. Indo ao jogo, o Sporting muitas vezes com bola estava a sair desta forma, convidando o surgimento ou seja, a pressão, uma maior pressão aqui por parte do está-me a faltar a palavra, por parte do Nápoles, ok? Era esta a pressão que o Sporting tentava, neste caso o Sporting não, mas que o Nápoles tentava trazer ao Sport, que o Sporting saía pelos centrais, procurando muito o corredor lateral, porque Maxi Araújo, numa primeira fase do jogo, e mesmo Fresneda, recebiam a bola com alguma vontade, porque quer McTominay, fosse Anguissa, fosse Paulitano aqui, tinham alguma dificuldade em encaixar rápido no Maxi Araújo e o Sporting saía pelos corredores, conseguindo depois ligar com Geni, conseguindo depois ligar pelo corredor central, num aparecimento aqui de João Simões, batido, mas o Sport depois estava algo perdulário num bocadinho na tomada de decisão. Pelo corredor direito o Sport saiu mais vezes do que pelo esquerdo, lança aqui a sair por Fresneda, que depois conseguia encaixar em Kenda, porque Gutierrez, ou Miguel, acho que é Miguel Guterres, ou Miguel Gutierrez, assim que é, Gutierrez, tinha alguma dificuldade em encaixar no Kenda numa primeira fase do jogo e permitia que o Sporting saísse querendo aqui muitas vezes um triângulo, quer com aproximação de Morten, quer às vezes era João Simões que aproximava para o Sport ter aqui alguma saída, e o Sporting estava a fazer uma primeira parte algo competente. Onde é que o Sporting depois teve uma maiores dificuldades? É que o Sporting, a tentar sair sempre pelos laterais, muito mais o Nápoles depois, de forma inteligente, reajustou, como é óbvio,
O Sporting no Nápoles reajusta, encaixa muito mais rápido, quer nos extremos, quer nos laterais do Sporting, o que obrigou o Sporting a procurar muito mais o jogo direto, muitas vezes peças diagonais de Fotis, e dar aqui um mais chega ao Fotis. Fotis esteve muito bem no que foi o receber a bola e sempre conseguir segurá-la ao ponto da equipa subir e ter sempre uma linha de passe. Fotis no que foi não só o jogo de duelos físicos centrais, do segurar a bola e de atacar algum espaço e de tentar um bocadinho a profundidade para esticar um bocadinho o Sporting no jogo em busca de uma saída, o Fotis esteve muito bem nesse aspecto. Outro aspecto onde o Fotis também encaixou muito bem, e aqui já vamos falar também um bocadinho mais de forma geral do Sporting. O Sporting tentava sair, o Sporting não, o Nápoles, estou sempre a falar no Sporting, tentava sair desta forma, ok? Por norma nós tínhamos Lobotka muitas vezes baixo, às vezes baixava também aqui o De Bruyne para o meio dos centrais, muitas vezes isso também acontecia, mas o Sporting teve muito bem aonde? Na forma como o Sporting condicionava o corredor central para tentar sair por parte da equipa de Nápoles, porque o Nápoles tem no seu corredor central uma das suas maiores forças, porque muitas vezes nós vemos McTominay que sai do dito corredor lateral, vem para a zona central, muitas vezes fica no mesmo quase de raio de ação de De Bruyne. Temos a Guiçá muito bem, e o Sporting condicionava esta ligação de que forma? O Sporting fazia quase um quadrado com Trincão e com Fotis, muito preocupados em proteger aqui o corredor central. Quando a bola entrava aqui e Trincão fazia isto, nós tínhamos Fotis a fazer isto e muitas vezes Geni a fazer isto. Ou seja, mesmo que a bola entrasse aqui no Spinazzola, Geni depois teria tempo para encurtar Maxi. Nós tínhamos sempre aqui um Fresneda que estava sempre aqui um bocadinho mais dentro por causa deste raio de ação, porque fosse Anguissá, fosse depois também McTominay, que os tais movimentos anteriores, Fresneda muito bem a encaixar, onde o Sport tinha alguma dificuldade é quando a bola entrava um bocadinho mais direta em Oslund, e alguma dificuldade nos duelos, sobretudo de Inácio, nesse primeiro momento. E o Sporting foi conseguindo anular essa mesma questão. Onde o Sporting pecou foi um bocadinho na primeira fase de construção, quando o Sporting tinha bola. Porquê? O Sporting conseguia ter bola, conseguia de certa forma condicionar a saída de bola do Nápoles. Muitas vezes obrigou o Nápoles a ter uma tentativa de jogo um bocadinho mais direto, ok? Um jogo um bocadinho mais direto. Nós muitas vezes tivemos o Nápoles a esticar jogo e a ter algumas dificuldades nesse mesmo registro, onde é que o Sporting pecou um bocadinho, sobretudo na primeira parte, que depois houve melhorias na segunda, que era o Sporting conseguia ter bola nesta zona aqui intermédia do campo, aqui uma bola que sai aqui por Morten e por Geni. Geni à esquerda não correu bem, Geni não estava a conseguir dar fluidez nos lances que teve em espaço por esta zona, tal como não conseguiu dar fluidez e ligação a Maxi nas poucas vezes que Maxi subiu no corredor. Geni ficava demasiado estático, demasiado preso nesta zona, não fazia uma diagonal, não fazia um movimento em que tocava em Maxi e fazia o overlap por trás do jogador, ficava sempre muito à espera de algo que pudesse surgir. Certo que Geni à esquerda tem muitas dificuldades, como é sabido, essas mesmas dificuldades. E depois nós temos aqui uma outra questão, que foi aqui a tal questão que o Sporting muitas vezes conseguia encontrar aqui Trincão atrás de De Bruyne e de Lobotka e de Anguissá, muitas vezes, mas muitas vezes Trincão pecou um bocadinho na tomada de decisão e de quando libertar a bola, o que dificultou algumas saídas até interessantes por parte do Sporting no espaço e estava aqui a criar algumas dificuldades à equipa do Sporting. Onde é que o Sporting depois ganhou aqui algumas coisas, sobretudo na segunda parte? Quais alterações foram feitas? Tirou-se Geni, Fotis passou para o corredor esquerdo, entrou Luís Soares para o corredor central. Antes de falar aqui das alterações, o golo que surge ao minuto 36 não pode acontecer. É uma manobra ofensiva do Sporting, um Sporting em organização ofensiva, que perde a bola numa zona demasiado proibitiva, junto ali ao corredor central, e o principal problema é na tentativa de saída que o De Bruyne consegue fazer nesta zona aqui, que sai com bola e não há um jogador do Sporting que tente travar. E o segundo erro vem de que forma? Vem no seguinte, em que De Bruyne vem em progressão com bola, o Sporting tem Inácio, tem Eduardo Quaresma, tem Inácio e depois há de ter o Geni, mais ou menos algo como isto, e numa primeira fase que De Bruyne vai com bola, isto é só para esqueçam isto aqui para trás. Esqueçam isto aqui para trás. Okay? Esqueçam isto aqui para trás. Estamos aqui só a falar aqui do lance da transição do golo de 1-0. De Bruyne faz o Quaresma, que devia fazer uma contenção no espaço e de quase fazer o De Bruyne decidir o que ia fazer. Quaresma faz este movimento de aproximação. Mais 2 metros para a frente. E De Bruyne tira-o da frente em progressão e Quaresma aqui tem que matar a jogada.
Quaresma aqui tem que varrer De Bruyne. Se não é o Quaresma a varrer o De Bruyne, tem que ser Morten, também estava nas imediações do lance. E depois a outra falha surge da forma como nós temos o Gonçalo Inácio e o Jani, que se deixam comer em superioridade numérica por um Oslan a correr no corredor central, a galgar metros, em que digamos que quer Jani, quer Gonçalo Inácio adormeceram demasiado na baliza quando o Oslan começa a correr. Onde o Sporting melhorou na segunda parte. Portanto, saiu o Jani, entrou Fotis, entrou Soares fica um bocadinho mais preso ao corredor central, Fotis na esquerda, e tiramos Trincão, que precisa ser gerido e precisa de ser gerido nesse campo de físico, entrou Pote. E o Sporting aqui ganhou muita coisa. Porquê? O Sporting aqui encontrou uma facilidade gigante de conseguir que a bola entrasse, por exemplo, facilmente aqui no Morten, que depois entrava em Fotos e rapidamente Pote entre linhas, recebia a bola, ligava com Soares. Tivemos muitas vezes um Pote à esquerda a dar muito mais ligação à subida de um Maxi Araújo no momento ofensivo do Sporting. O Nápoles tinha alguma dificuldade a conseguir encaixar no momento defensivo, porque nós tínhamos muitas vezes um Soares que baixava bastante para vir receber jogo, muitas vezes ligando com o Pote, que o Pote estava extremamente dentro. Fotis lá está na esquerda, Maxi muito bem projetado aqui no corredor a criar alguma dificuldade. Morten sempre um bocadinho mais uns metros à frente dos centrais no momento com bola. De Bruyne na transição defensiva não é propriamente aquele jogador zaço do que é o momento defensivo do jogo, né? Sobretudo nesta fase da carreira. O Sport teve aqui sempre alguma facilidade em encontrar Pote entre linhas que ligava com Soares, ou a bola a entrar em Soares com alguma qualidade, que depois libertava num João Simões, que depois libertava para um Kenda, e muitas vezes foi possível observar-se um 2-1 no corredor direito, porque o McTominay, como tem a tendência de vir para o corredor central, muitas vezes Fresneda conseguia subir no corredor, mas Kenda por vezes não respeitou essa mesma subida, e o mesmo se aplicou aqui deste lado, porque muitas vezes Spinazzola era atraído por uma movimentação ou outra do Fotis um bocadinho mais interior, o próprio Pote a sair completamente, a ser como um completo vagabundo, a andar muitas vezes aqui quase aos 3 corredores, muitas vezes Soares sempre mais baixo a ganhar a frente e um Pote a vir receber muitas vezes nesta zona, sobretudo nas costas de McTominay, porque não havia essa marcação e essa atenção às movimentações de Pote, e essa própria jogada do golo é a facilidade gigante com que na altura era o Morten, andava a descair deste lado, consegue ligar com o Pote, que está neste posicionamento com Soares, e alguma dificuldade depois a encaixar do Nápoles. O Max acaba por vir receber aqui uma segunda bola e surge o penalti, e digamos que o penalti deu algum tipo de justiça ao marcador. Não que o Sport tivesse criado uma grande oportunidade de golo para justificar o empate, o mesmo se aplica ao Nápoles, quando chega a 1-0 caiu do céu, entre aspas, e o Sport de certa forma que traz um bocadinho de justiça para cima da mesa. E o Sporting quando empata, que é ao minuto 62 de grande penalidade, depois de Basta acabou por sair, Quaresma, desculpem, acabou por sair, entrou de Basta, outro jogador com dificuldades nos duelos, também saiu o Fotis, entrou o Alisson, uma boa entrada do Alisson, agressiva, querer ir para cima, muito interessante no momento defensivo também, ok? No momento defensivo. E o Sporting estava bem no jogo, sobretudo porquê? Pela facilidade com que a bola entrava em jogadores como o Pote, como a bola conseguia entrar, Soares e Pote, sobretudo os dois, vieram dar uma grande capacidade de circulação do Sporting por zonas interiores, criando muita dificuldade ao Nápoles. Mesmo assim, no momento defensivo, o Sporting conseguia impedir novamente que o Nápoles conseguisse injetar pelo corredor central. Ao minuto 69 entrou David Neres e Noah Lang, cada um para uma das pontas também. Dois jogadores extremamente agressivos no 1 para 1, dois jogadores a dar muita largura à forma de jogar do Nápoles. Para vocês terem uma ideia, e lá está, há muita gente que fala de futebol que não percebe um caralho do que falam, eu ao menos dou a minha opinião e sou sincero, percebo um bocadinho, às vezes não percebo e aprendo com os outros. Tal era a dificuldade do Nápoles entrar pelo corredor central, que vai ao banco buscar Noah Lang e David Neres, dois jogadores para receber muita largura, para procurarem muito 1 para 1, exatamente porquê? Porque não estavam a conseguir ter jogo pelo corredor central. Não tendo jogo pelo corredor central, vão procurar as individualidades nos corredores, procurando o arrastamento dos jogadores, procurando o overlap dos laterais, para acabar não só numa ligação no 1-2 e buscar na frente, como por exemplo, lance de cruzamento para o Osland. Okay? Mas o Sporting estava de certa forma confortável no jogo e foi o melhor período que o Sporting teve na partida, e depois uma muito boa jogada do Sporting, uma excelente, digamos, meia transição ofensiva, meia organização ofensiva do Sporting, em que a bola acaba por surgir com Pote muito bem liberto. Lá está o tal perfume entre linhas que Soares traz ao jogo do Sporting, muito bem a encontrar Pote, e Pote com tudo para o 2-1, aquilo foi a passagem minuto 75, 76, nem na baliza certa, e depois uma desatenção. Para mim, lá está, voltamos aos erros individuais do Sporting. Para já, a forma como o Sporting adormece no canto curto por parte do Nápoles, que não pode acontecer.
Depois, que ainda numa primeira fase de aproximação ao De Bruyne, não pode deixar um jogador como o De Bruyne cruzar completamente à vontade. Certo? Isso não pode acontecer. Ponto número 2. A tal desatenção que surge, coletiva do Sport a fazer, digamos, o cordão dentro da área, falha aí, por exemplo, e depois Inácio, num duelo individual com Oslan, é debatido demasiado de forma fácil, de forma macia, porque Gonçalo Inácio encosta em Oslan e está a rezar na esperança que esse mero encostamento vá permitir que o dinamarquês não se salte à bola. O Inácio nem sequer se virou ao jogador. Tu podes condicionar, um central pode condicionar um ponta de lança sem ter que fazer falta. O Inácio aí tem uma abordagem demasiado macia, demasiado anjinha, até diria. E depois temos um Rui Silva que num primeiro momento dá aquele vou, não vou, e quando sai, vai tarde. E acaba por o Sporting sofrer o 2-1 no seu melhor período no jogo. E acabamos por levar aqui, digamos, um murro no estômago. O Sport depois teve uma capacidade anímica de voltarem a empurrar o Nápoles para dentro do seu meio campo. Também é importante referir que o Nápoles jogou domingo, tem algumas lesões, alguma gestão teve que ser feita, e alguns jogadores claramente já a dar com a volta, com a língua ao pescoço. E o próprio Conte tinha falado disso à divisão, e notou-se um bocadinho disso também na segunda parte. Mas o Sporting consegue voltar ali a tentar, obviamente com muito mais dificuldades, porque uma coisa é um igual e o Nápoles também a querer ir em busca da vitória. Outra coisa é um jogo em que o Nápoles está em vantagem e quer aguentar os últimos minutos, mas o Sporting conseguiu ali circular aos três corredores, era preciso talvez um bocadinho mais de velocidade, consegue criar ali algumas situações para poder visar a baliza que acabam por não darem nada, mas ainda assim consegue ter uma excelente última oportunidade, com a subida de Morta no capitão à área, uma grande defesa de Savic, que de certa forma poderiam dar alguma justiça ao marcador, tal era a forma como o Sporting encarou o jogo em terras italianas, a forma como o Sporting encarou esta equipa do Nápoles e as dificuldades que criou esta equipa do Nápoles. Claro que a estatística vale o que vale, este expected de gols do Sporting está algo elevado por causa da grande penalidade, dá algo como 0.7, 0.8, mas se tirarmos isso e as bolas portanto, 12 remates, só 3 à baliza, 8, 4 grandes oportunidades, 2, 1, e aqui até acredito que uma delas, as duas são consideradas, é as duas apenas do que o Oslan tem. Estes 7 cantos, que já vi malta a falar dos cantos, 7 cantos, 5 deles são remates do meio da rua, que o Nápoles tentou sem grande nexo, que desviem os jogadores do Sporting. Portanto, olhar nestas cantos como uma justificação de que teve mais perto do gol. Se vocês forem aqui a ver remates à baliza, expected goals 1.13, 1.66, o número de passe e o sucesso dessa mesma eficácia teve igual de ambas as equipas. Foi um jogo que em alguns momentos esteve encaixado taticamente, quer por uma equipa, quer pela outra, e o empate poderíamos dizer que era o resultado mais justo, ou perto disso. Mas no futebol não há justiças. E lá está, o Rui Borges trabalhou muito bem o jogo, soube trabalhar muito bem e entender o que é que o Nápoles tinha como fortaleza no seu jogo e alguma debilidade dentro dessa mesma fortaleza que tentou explorar. Como eu já disse aqui na primeira parte, o Sporting pecou sempre muito nessa componente de saída na transição e de alguma assertividade e velocidade na circulação de bola já perto do último terço da equipa de Nápoles, e alguma maior, como é que é dizer, ser um bocadinho mais atrevido no remate de fora da área e por aí fora também, a meu ver. O Sport depois equilibra no início da segunda parte, é traído, lá está, por um erro coletivo da equipa que tem 2 erros individuais, um não diretamente apontado a um jogador, que é a tal questão de não matar o lance de transição com o De Bruyne, era quase lhe partir uma perna, como quase ele partiu ao Fresneda, e depois a tal questão que o Quaresma erra num gesto individual, e depois surge um 0 quase caído do céu para a equipa de Nápoles, e depois lá está, novo erro individual, a equipa do Sporting bem, a equipa do Sporting a chegar ao empate, a equipa do Sporting até a estar melhor no encontro e a estar mais confiante no encontro, sobretudo, isso também faz diferença. E depois algumas desatenções individuais e alguns apontamentos individuais, juntando a 2 erros individuais graves, sobretudo um deles muito grave do Rui Silva, e o Nápoles faz o 2-1, poderíamos ter realmente empatado, não aconteceu. No futebol não há vitórias morais, não podemos olhar para isto, quase que ganhamos, quase que jogamos bem, quase que isto, quase que aquilo. Eram 4 pontos, quem sabe 6, que transformou em 0. A equipa Nápoles venceu e quem marca mais vence os jogos, portanto, mérito ao Nápoles nesse aspecto. Mas é aquele jogo que os Sportings devem sair, peço desculpa a expressão, fodidos, chateados, porque jogamos para não perder, jogamos para não ter este resultado. Tivemos coisas muito positivas da equipa, vimos uma equipa de Sporting muito madura, quer com bola, quer sem bola, e acabamos por cair de forma algo ingênuo, porque em alguns momentos notou-se alguma ingenuidade em alguns jogadores do Sporting. Inácio, nesse aspecto, para mim, teve muito mal nesse aspecto da agressividade, dos duelos, da antecipação, de uma atenção a 100% no jogo. Já a Maxi foi totalmente o oposto, super agressivo nos duelos, não perdeu um lance para o Paulitano, sempre muito agressivo na pressão, muito agressivo na forma como tentava jogar, quer por forma interior, quer em largura. Muito agressivo em todos os momentos do jogo. João Simões, acho que está explicado, não preciso colocar palavras,
que João Simões merece mais minutos no decorrer desta época. Excelente jogo a lutar contra McTominay, contra Anguissás, contra Lobotkas. Muito, muito, muito agressivo no momento sem bola, muito agressivo com bola, a dar uma clarividência ao meio campo de Sporting fantástica. Morten um bocadinho já perto do seu registro que nós conhecemos. Soares veio dar muita capacidade de jogo associativa ao Sporting. Pode também veio dar, juntamente com Soares, aquele tal jogo interior e aquela dificuldade no adversário entender onde é que a bola pode entrar e as movimentações que os dois apresentavam a criar muitas dificuldades ao Sporting. Eduardo Quaresma, apesar do erro individual, muito bem nos duelos. Fresneda competente defensivamente. Kenda fez os mínimos. Geni à esquerda é para esquecer. É para esquecer totalmente. Rui Silva acaba por estar um bocado mal no golo. Muito mal no golo. Trincão demasiado apagado no jogo também. Perdemos. Acho que há coisas positivas. Digam nos comentários o que é que vocês acham. Vemo-nos no próximo jogo a Leão, que será domingo, antes do Clássico.